Vamos aguardar um pouquinho o nosso convidado para a gente se despedir. Eu Oi. achei que iria, eu achei que iria Caiu. aparecer pelo menos um cronômetro aqui para dizer que a gente tinha 1 minuto Não e caiu de aparece. vez. Mas a rigor deveria aparecer. Aparece aos 2 minutos, aparece. Não sei porquê. Só se ele. Numa- Ah, não. É engraçado, sei lá. Mas eu estava dizendo, então, só para terminar o raciocínio, e te agradeço aí o reengação. É, a, 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 sobre, sobre esses créditos, né? A possibilidade de uma postergação de um volume monstruoso de créditos no pior momento possível, né? É claro, alguém poderá dizer, é claro, e eu sou muito otimista, eu sempre procuro achar soluções para os problemas. Podemos liberar a parte controversa, a parte que não tenha reflexo da correção, mas se você pensar em débitos mais antigos, isso é extremamente. Vai gerar um verdadeiro rombo no valor do crédito, né? Que vai ter que ficar suspenso, aguardando o Supremo A gente resolver. volta O que me novamente a dá. 1916, porque o Código Civil de 16 também não tinha essas Sim, correções. sim, sim, É o que você falou exatamente. lá atrás. A TR é zero, né? Desde 2017 é zero. Né? Então, Exato. a única coisa que não me deixa pessimista demais é que, na verdade, uma coisa que eu não tenho visto ninguém comentar, é que, na verdade, talvez o maior culpado por essa liminar do ministro Gilmar foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque a ação foi liberada para julgamento há algum tempo já, a ação tem 2 anos, e entrou por 2 vezes na pauta no primeiro semestre. E por alguma razão, havia outros processos, esse processo não foi analisado. Quer dizer, então ele já está pronto para ser julgado no seu mérito, e o que se espera, e a própria OAB tem feito um trabalho grande em relação a isso, houve um contato institucional, né, do presidente do Conselho Federal com o presidente Toffoli, no sentido de procurar sensibilizar pela necessidade de apreciar logo. Eu até nem sei o que seria melhor. Eu acho que melhor do que analisar o agravo regimental ou embargos declaratórios é julgar logo a ação, porque ela já está pronta. E o Exato. prognóstico que se tem, se nós podemos presumir coerência, e eu acho que eu tenho que presumir coerência no Supremo, o resultado é previsível. Porque o ministro Gilmar, juntamente com o ministro Toffoli e mais um ou dois ministros, ficaram vencidos lá no tema 810, em que o Supremo disse de forma muito categórica que a TR viola o direito fundamental à propriedade. Né? E violando o direito fundamental à propriedade, ela é inconstitucional. Isso está dito com todas as letras lá nas teses de repercussão Exato. geral que formam o chamado tema 810. E isso valendo para todos os créditos não tributários. E aí, na liminar, o ministro Gilmar tenta fazer lá um distinguishing, né, dizendo que não, de fato o crédito trabalhista não é um crédito tributário, mas ele também não se encaixaria no tema 810. Mas é difícil esse tipo de argumentação, porque será que um crédito de natureza alimentar, que, segundo o Código Tributário Nacional, prefere a qualquer outro no concurso geral de credores, como é que eu posso dizer que esse crédito
possa ser pago em valor menor, em termos reais, do que o crédito de uma grande instituição financeira, de um grande conglomerado empresarial ou de um pequeno consumidor que busque seus direitos, por exemplo, um juizado especial cível. Né? Não faz muito sentido. Né? Não faz muito sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, esse conjunto de medidas, eles acabam minando, de certa forma, ainda que involuntariamente, né? Mas o sistema de proteção como um todo. Né? Quer dizer, eu querer ser eficiente se eu tenho uma liminar que talvez vá acontecer em algum caso, mas acho improvável que a maioria, pelo menos dos juízes do trabalho, vá simplesmente deixar de observar. Né? Do ponto de vista jurídico, podemos até argumentar que o que eu tenho é uma decisão plenária do Supremo, no sentido oposto, mas o certo é que a liminar ela passa o recibo da existência desse pronunciamento e diz que aquele pronunciamento não valeria para esses créditos. Então, é uma questão jurídica importante, sem dúvida nenhuma, mas que vai exatamente nessa mesma onda de medidas que, de uma forma ou de outra, fragilizam o sistema jurídico de proteção. E é claro que o sistema processual também, fragilizado, ele enfraquece o próprio direito do trabalho, porque o processo do trabalho só existe, e existe com aquelas características, exatamente porque você precisa de um sistema ágil e muito eficiente, não é? Para que o direito alimentar do trabalhador seja respeitado. Se com a correção que já existe hoje, o devedor prefere passar 3, 4, 5 anos movimentando aquele capital para depois pagar o trabalhador com os juros que ele já ganhou, então agora que não tem juros na prática, vai dar o mesmo. O distinguish aí que o senhor citou me fez lembrar, salvo engano, as palavras do ministro Marco, eu não me recordo se foi Marco Aurélio ou se foi Barroso, onde ele se jogou na cadeira e disse: nós não podemos mais continuar julgando assim. Nós olhamos para o processo e vemos que tem cabeça de jacaré, cauda de jacaré e couro de jacaré. Mas não é um jacaré. É esse distinguish que o senhor está citando aí. Doutor Antônio, pois foi uma grande satisfação. Não, pode falar, por favor. Não, queria dizer só, que se criou uma situação, quando a gente lê a decisão, o que resulta? A decisão não é dirigida a créditos tributários, porque para o crédito tributário existe lá a contrapartida da taxa Selic, é um outro critério. Então, a decisão vale para o crédito não tributário. O crédito trabalhista não é crédito tributário. O ministro Gilmar disse que a tese 810, do tema 810, não se aplica ao crédito trabalhista. Então, a conclusão a que eu chego, dentro de um silogismo, né, é de que o crédito trabalhista não é um crédito tributário e o crédito trabalhista também não é um crédito não tributário. Deu para entender? 6 é diferente de meia dúzia. Basicamente isso. Exatamente. Então, realmente, vamos ver os próximos capítulos dessa novela, mas eu acho que eu tenho que esperar. A decisão do Supremo é muito recente. Você deve ter acompanhado, nós tivemos o julgamento dos embargos declaratórios, em que, ao contrário, né, o que a Justiça do Trabalho tem pecado não é pelo excesso de usar o IPCA, mas é de ainda estar devotando atenção àquele limitador antigo das primeiras ADIs que o Supremo julgou em relação à emenda 62, de 25 de março de 2015, que desapareceu agora no julgamento do tema 810. Não é? Ou seja, e é isso, aliás, que o TST estava resolvendo. Não é? Estava resolvendo na arguição de constitucionalidade, que foi suspensa com maioria formada pela inconstitucionalidade, PR, estava resolvendo exatamente isso. O afastamento dessa barreira, porque que se eu estou falando não faz sentido uma limitação qualquer no tempo, né? Porque a agressão ao patrimônio é violenta. Há alguns cálculos aí que apuram, né, em 5 anos, dependendo da época, uma diferença às vezes até de 40%. O que é muito, ainda mais se você pensar numa inflação dominada, uma inflação controlada. É muita coisa. E é por isso, aliás, dá para entender, inclusive, porque essa movimentação para tentar frear a correção pelo IPCA pelas empresas. E aí é a coisa engraçada, né? Porque os bancos, evidentemente, né, não vão cobrar dos seus devedores
pela TR, a não ser aqueles contratos com juros subsidiados ou coisa parecida, né? Então é um raciocínio muito curioso, né? Quer dizer, para o meu direito de propriedade, o IPCA é necessário, ou o INPC, o que seja, a correção monetária tem que haver. Agora, para o trabalhador, não. Olha, eu tenho direito de pagar pelo critério que está na lei, mesmo sabendo que esse critério que está na lei é um critério que nada tem a ver com correção monetária, porque a TR tem a ver com política monetária de juros, não tem a ver com inflação. E é por isso que o Supremo entendeu que é inconstitucional o uso da TR, seja para precatórios, seja para qualquer atualização de crédito trabalhista, de créditos em geral. E é engraçado que essa discussão na Justiça Comum e na Justiça Federal, ela não existe, né? Eu posso pedir o testemunho dos advogados que atuam em outras áreas, e o que eu tenho ouvido é que essa discussão é uma discussão completamente inexistente. Como, aliás, não existia mais para nós essa discussão entre nós também. Né? A discussão aconteceu no primeiro momento. E digo mais, para encerrar esse assunto e para a gente poder se despedir do pessoal. A rigor, se nós olharmos bem, o artigo 879, parágrafo 7º, não me parece que seja ele próprio inconstitucional, porque ele mesmo não introduz nada no mundo jurídico. Ele é uma norma de mera remissão. Ele simplesmente fala, olha, a correção monetária dos débitos trabalhistas é feita pelo artigo 39 da Lei 8.177. Esse dispositivo não diz nada. Isso é placebo jurídico. Isso é placebo jurídico. Porque se eu retirasse o parágrafo 7º do artigo 879, vamos esquecer a questão da inconstitucionalidade. O artigo 39 continuaria existindo. Então, o que torna inconstitucional o uso da TR não foi a introdução do parágrafo 7º no artigo 879 da CLT. E nesse ponto, eu respeitosamente até discrepo daquilo que o TST vem sinalizando nessa arguição. Não acho eu que seja o 879 o problema. O problema está no 39 da Lei 8.177. É ele que criou, é essa lei que criou a TR, e é esse artigo que manda aplicar a TR para a correção de créditos trabalhistas. Então, o problema não está numa norma que simplesmente faz referência a outra. O problema é de origem e não naquela que simplesmente não imitou. Porque se ela tivesse reproduzido a regra da 8.177, tudo bem, aí eu falaria em inconstitucionalidade dela também. Mas não foi isso que foi feito. O texto do 879 simplesmente diz: a correção monetária dos débitos trabalhistas será feita na forma do artigo 39 da Lei 8.177. Pronto. Então, é uma discussão que é muito estranha. Quer dizer, nós com tanta confusão por conta da pandemia, ainda recebemos essa última notícia para terminar, para fechar com chave de ouro o nosso semestre judiciário. Não é? Doutor Antônio? Alô? Eu não te ouvi direito, mas... Opa, agora eu voltei a ouvir. Não, agora sim. Houve um branco, mas ouvi. Agora estou te ouvindo. Pois foi um prazer, uma satisfação imensa. E vamos marcar uma próxima. A satisfação foi minha. Vamos sim, e peço desculpas que nos acompanhou pelos problemas de internet, provavelmente mais meus do que seus, mas estou aqui à disposição de vocês. E eu até achei engraçada a coincidência, viu? Porque eu tinha sido chamado pelo desembargador Sérgio Torres para um seminário que vai acontecer segunda-feira. Então, Pernambuco... Excelente! Pois é. Pernambuco está comigo nesses próximos dias. Né? Hoje com vocês e na segunda-feira lá com os colegas da magistratura, sobretudo, que vão estar nesse seminário muito interessante sobre processo do trabalho. Satisfação. Até mais, então. Boa noite. Agradeço pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau.